Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Ótica Silvio Joalheiro, Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina e Odontologia Lauda. E para aquelas pessoas que não têm NET em casa, o programa Palavra Espírita pode ser assistido também em outras plataformas digitais, como no YouTube, digitando as seguintes palavras: Programa Palavra Espírita, ou na página do programa no Facebook, digitando simplesmente Palavra Espírita. E no final, se você gostou desse comentário, curta e compartilhe com seus amigos. Pois hoje eu vou falar um assunto um pouco diferente do que eu normalmente falo aqui, pois o meu comentário vai começar perguntando quanto tempo ainda será necessário para que as pessoas se deem conta de que certas coisas não são possíveis de serem misturadas. Pergunto também quanto tempo ainda será necessário para que as pessoas entendam que para as coisas acontecerem desta ou daquela forma, a maior parte da ação será de nossa conta e risco, na proporção do nosso menor ou maior esforço para que elas aconteçam. Ainda quanto tempo será necessário para que as pessoas entendam que religião não se mistura com política e futebol, por exemplo? Quanto tempo ainda será necessário para que as pessoas entendam que os santos de todas as categorias, os orixás de todos os matizes, as Nossas Senhoras de todas as denominações, não interferem em ações que tenham como culminância a vitória de uns e a derrota de outros? É triste a gente ver que tem pessoas de todos os graus de instrução cultural que não se aperceberam até hoje, em pleno século XXI, que certas coisas como política e futebol não se coadunam com religião. Ou seja, como diria o filósofo caipira, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Pois, para mostrar que religião e futebol não se coadunam, ou seja, não se misturam, eu trouxe aqui transcrito, porque já não tenho mais os jornais da época, um fato sobre religião e futebol, publicado pelo jornal Zero Hora em 9 de novembro de 1999, que noticiava o seguinte na sua página 61. Eu vou pegar aqui a notícia do jornal que eu trouxe aqui e que eu transcrevi para trazer para vocês. A notícia diz o seguinte: para escapar da terceira divisão do Gauchão, o palmeirense da cidade de Palmeira das Missões apelou para a fé. 2 padres, antes da partida de domingo, foram à concentração e abençoaram as camisas dos jogadores. Mesmo assim, o time perdeu por 2-0 para o Glória de Vacaria. Então,
isso mostra perfeitamente que futebol não se coaduna com religião. Eu trouxe também outra notícia aqui, outra notícia publicada pelo mesmo jornal Zero Hora, do dia 15 de janeiro do ano de 2003, portanto, há 18 anos atrás, mas que se encaixa no meu assunto de hoje porque ilustra bem a confusão que as pessoas fazem a respeito de fé e futebol. A manchete dizia o seguinte: Brasil de Pelotas pede ajuda a Deus, santos e orixás. A manchete referia-se ao fato de que o Brasil de Pelotas iria disputar naquele ano de 2003, pela 5ª vez consecutiva, a 2ª divisão do Campeonato Gaúcho. E eu trouxe aqui a notícia na íntegra para ler para vocês. O texto da matéria dizia o seguinte: sob um calor de 30 graus centígrados, no gramado do estádio Bento Freitas, que é o nome do estádio do Brasil de Pelotas, os jogadores do Brasil de Pelotas foram abençoados com água de cheiro de Umbanda, azeite consagrado dos evangélicos e a água benta da Igreja Católica. Os primeiros a fazer as preces foram os obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus. Em seguida, o padre católico, com água benta e a Bíblia na mão, leu um trecho do livro sagrado. Para encerrar as homenagens, os ubandistas deram a bênção com água de cheiro e soltaram uma pomba branca para chamar o axé da clareza, da paz e pedir a proteção do Pai Oxalá. Pois, para quem não lembra ou não sabe, depois dessas bênçãos todas, sabem o que aconteceu com o Brasil de Pelotas no final do Campeonato Gaúcho da 2ª divisão daquele ano de 2003? Continuou na 2ª divisão. Gente, quem assiste futebol pela televisão percebe muito claramente que talvez nenhuma outra classe de profissionais, de qualquer tipo de esporte, misture tanto a sua profissão, no caso específico aqui do futebol, com coisas de religião. Se você olhar com um olhar um pouco mais apurado, você vai perceber que tem jogador que, a cada chute que desfere a gol, se benze uma ou até 2, 3 vezes. Outros, quando fazem o gol, levantam os braços e os dedos indicadores para o céu em agradecimento, como se Deus, que está em toda parte, os tivessem ajudado no lance que culminou com a bola na rede. Ora, se essa premissa for verdadeira, então Deus privilegiou o atacante em detrimento do goleiro, também seu filho, ou seja, permitindo que um fizesse o gol e o outro sofresse o gol, ou seja, que o atacante, e mais os seus companheiros, experimentasse um momento de extrema felicidade plena, e o outro, o goleiro, e também os seus companheiros, que sofreu o gol, experimentasse exatamente o contrário, ou seja, um momento de enorme infelicidade. Em outras palavras, se Deus ajudou uns a fazerem o gol e saírem vencedores e prejudicou outros, permitindo que eles levassem o gol e saíssem perdedores, não teria justiça nisso. E aí eu pergunto, mas afinal não são todos ganhadores e perdedores filhos do mesmo Pai? Filhos de Deus? E mais, será que Deus escolhe a cada domingo quais jogadores e times que Ele vai ajudar e quais jogadores e times que Ele não vai ajudar? Você acha que tem lógica nisso? Outra vez eu vi na TV, no final de um jogo,
em que o Corinthians foi campeão, eu não me lembro de que campeonato foi, mas enfim, foi campeão, em que o repórter perguntou ao goleiro o que ele iria dizer para a torcida que estava feliz e que lotava o Pacaembu. O Corinthians naquela época não tinha ainda sua arena. Ao que o goleiro disse o seguinte, a propósito da vitória e do título conquistado. Ele disse o seguinte: eu assisti na TV. Sim, para o repórter. A torcida está de parabéns, mas principalmente Jesus. Gente, esse é um exemplo clássico da mistura do esporte, mais exatamente do futebol com religião. Com todo respeito a quem assim pensa e a quem assim haja. Eu trouxe esses dois exemplos à baila para mostrar que esse é um grande diferencial da doutrina espírita em relação para outras correntes religiosas, principalmente aquelas que confundem Deus como um ente fiscalizador e censor das ações humanas em todos os campos da atividade humana, inclusive, naturalmente, nos campos de futebol. No que diz respeito ao futebol, que é o mote do meu comentário hoje, esse tipo de pensamento com relação à ajuda divina caberia se houvesse futebol na época em que o homem achava que a Terra era o centro do universo e que Deus interferia na vida cotidiana das pessoas, interferindo inclusive em guerras, como existem relatos, ajudando uns exércitos a vencerem e outros exércitos a perderem. Mas, inacreditavelmente, ainda hoje, enquanto alguns homens já falam em internet interplanetária, outros ainda imaginam Deus interessado em futebol e torcendo e protegendo este ou aquele jogador, deste ou daquele time, nas tardes de domingo. Por isso que, às vezes, assistindo certas cenas que a televisão mostra por esse mundo afora e cada vez mais, eu fico me perguntando quanto tempo ainda será necessário para que as pessoas entendam que nem Jesus e nem Deus não só não têm partido político, como não torcem para nenhum time de futebol. E mais, não jogam e nem sequer fiscalizam. Ao contrário daquela máxima que diz, Deus não joga, mas fiscaliza. Talvez você aí do outro lado possa estar pensando que eu sou contra o jogador ou qualquer outra pessoa que acredita que Deus não só assiste como torce. E mais do que isso, ajuda uns a serem vitoriosos e a outros a serem derrotados. Que Deus olha por uns e faz vistas grossas para outros. Claro que não é isso, e nem eu sou contra a fé das pessoas, de como elas pensam ou deixam de pensar. Claro que não, absolutamente não. Tenho isto sim, minhas restrições muito particulares aos formadores de opinião de certas correntes religiosas que não só permitem que se confunda esse tipo de coisa, como não esclarecem aos seus seguidores que religião e futebol não são misturáveis quanto ao resultado de uma partida e, tampouco, religião e política quanto ao resultado de uma eleição, por exemplo. Mas, como os espertos estão em todos os segmentos da sociedade, sempre dispostos a encher a cabeça dos crentes desavisados e os seus bolsos de dinheiro às custas da ingenuidade das pessoas, nada melhor do que deixar que essa confusão perdure, até sabe-se lá quando, fazendo com que as pessoas, e entre elas e fundamentalmente alguns jogadores de futebol, e não são poucos, não só misturem religião com futebol, como por causa dessa confusão e dessa mistura
heterogênea, digamos assim, acabem acreditando que o seu desempenho ou a vitória do seu time está muito mais dependente da interferência das divindades do que propriamente da sua própria capacidade, fruto do seu treinamento e da sua preparação física e mental. Outra confusão que se faz é misturar religião com política. Mas isso é um assunto para uma outra ocasião, quem sabe. E então, para finalizar, deixo, a propósito do assunto de hoje, que é um assunto completamente diferente do que eu abordo aqui normalmente, deixo um tema para a reflexão do senhor ou da senhora, que é o seguinte tema: será que os jogadores de futebol e atletas de outras modalidades que rezam para Deus ou Jesus abençoá-los antes das partidas e de outras competições também, recebem algum tratamento diferenciado daqueles que não rezam? Será? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.